Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Que bom estar com vocês. Mais uma videoaula da EBD dos adultos aqui no canal do YouTube. É muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com você e tê-lo novamente aqui no canal. Se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Micael Henrique. Toda semana nós estamos juntos. EBD dos jovens, EBD dos juvenis, EBD dos adultos, videoaulas dos cursos teológicos, pregações completas e o quadro A Bíblia Não Diz para edificar a sua vida, acrescentar a sua fé. Portanto, já se inscreva no canal, lembre de curtir o vídeo, compartilhar e deixa aqui para mim nos comentários de onde você é, onde você congrega. Será uma alegria conversar com vocês aqui no YouTube. Pois bem, queridos, nós estamos aí com a proposta da lição de número 11. Já tivemos 10 aulas maravilhosas aqui sobre esse estudo no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja em Jerusalém. E agora nós vamos aí para o capítulo 10 do livro de Atos, onde o evangelista Lucas narra a história do centurião chamado Cornélio. E o tema da lição é uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Eu quero me apegar a título de introdução, refletindo sobre isso junto com você. Principalmente você, professor da EBD, que vai lecionar, que vai ministrar o ensino bíblico nesta aula, que vai ministrar na manhã deste domingo ou o dia que você tem a EBD aí na sua igreja, a escola bíblica. Perceba, a igreja de Cristo nunca foi e nunca será exclusiva de um povo, de uma nação, de um grupo étnico, cultural. Os judeus carregavam aquela ideia, os hebreus carregavam, os israelitas carregavam aquela ideia de um povo escolhido, um povo especial, e realmente isso é bíblico. Deus fez uma aliança em Abraão, Deus estabeleceu uma aliança com esse povo. Todavia, Jesus fez questão de visitar e salvar povos que estavam fora ali daquele círculo, Jerusalém, Judéia. Um exemplo bíblico claro disso é João 4, onde Jesus salva a samaritana. A Bíblia também fala da mulher cananeia que vem ver Jesus e vem das regiões de Tiro e de Sidom. A Bíblia fala dos gregos que vieram conversar com Jesus e Jesus disse aos discípulos que fosse lá falar com eles a respeito da morte e glorificação de Cristo. Portanto, aquela realidade bíblica de que os gentios, os não-judeus, também fazem parte do plano de salvação, vai ficar escancarada diante do apóstolo Pedro aqui em Atos 10. Justo Pedro, que tinha toda aquela questão com os judeus, e o apóstolo Paulo, lá na frente, no livro de Atos, chamou a atenção de Pedro. O apóstolo Pedro precisou entender, e através de uma visão celestial, Deus lhe mostrou que era vontade divina salvar outros povos, povos estrangeiros, povos gentílicos, não judeus. E vale lembrar, se você quiser, e a lição vai dar detalhes sobre Cornélio, aqui no tópico de número 1, Cornélio, apesar de ser um homem piedoso, Cornélio, apesar de ser temente a Deus, fazer esmolas, orar, teve até a visão do anjo que o direcionou a enviar homens até a cidade de Jope e chamar Pedro.
Apesar de todas essas boas características, Cornélio não tinha ouvido ainda sobre o Evangelho de Cristo. O que nos mostra que a igreja deveria pregar a todo tipo de pessoas. E fica um aprendizado extraordinário aqui para nós. Porque a igreja não deve cercear, limitar a pregação do Evangelho apenas para as pessoas que estão marginalizadas, mergulhadas em situações pecaminosas assim, mais visíveis, mais escandalosas. Cornélio era um homem bom, Cornélio era um homem que muita gente poderia olhar e dizer, Cornélio já é um homem assim, nossa, Cornélio era como os bonzinhos, pessoa piedosa, mas uma pessoa que precisava ouvir a pregação do Evangelho de Cristo Jesus. E aqui Deus vai salvar Cornélio, salvar a sua família, salvar a sua casa e ensinar a igreja. Professor Micael, o que Deus quer ensinar para a igreja ou ensinar aqui em específico para Pedro? Que eles não deveriam de forma nenhuma limitar o evangelho apenas aos judeus, apenas aqueles prosélitos que eram pessoas de outras nações que aceitavam a fé ali e abraçavam o judaísmo, não era apenas para esses. A Bíblia diz, está aí na leitura bíblica em classe, que você, professor, vai trabalhar na aula, e é o que resume, é a base dos 3 tópicos da lição. Enquanto Pedro prega aos gentios, Pedro entendeu que todas as pessoas são alvo do amor de Deus. Pedro entendeu, ele precisou entender que Cristo veio para todos. E conforme está lá em Atos 10:34 e também na carta de Tiago, Deus não faz acepção de pessoas. Acho que eu vou salvar alguém, outro eu não quero salvar, não. Não, queridos. Não. A casa de Cornélio, essas pessoas creram em Jesus. De tal forma que a Bíblia diz que enquanto Pedro pregava, isso é extraordinário. Em Atos 2, o Espírito Santo desceu enquanto a igreja orava. Em Atos 8, em Samaria, Pedro e João, os apóstolos, foram para lá orar por imposição de mãos, orar pelas pessoas de Samaria e receberam o Espírito Santo. Aqui em Atos 10, o Espírito Santo derramou, desceu. A expressão bíblica que Lucas usa é que o Espírito caiu sobre eles enquanto eles ouviam a palavra de Deus. E as pessoas ficaram maravilhadas. Por quê? Porque ouviram os gentios revestidos de poder agora, com a evidência inicial, conforme cremos, falando em línguas estranhas, bendizendo, glorificando a Deus. Ou seja, o Pentecoste de Atos 2 foi visto e ouvido na casa de Cornélio. Coisa tremenda, queridos. Pedro deveria ter saído dali e nunca mais ter duvidado, questionado a respeito dessa questão se Deus fazia separação entre judeus e gentios. Que Deus nos ajude a compreender que todas as pessoas, todas as vidas, todas as almas são preciosas aos olhos de Deus. E a nossa missão é pregar o evangelho a todos. A igreja de Cristo, a igreja, o povo santo, eleito, lavado, remido no sangue de Cristo, que ele vai vir buscar,
Não é a igreja brasileira. Não é a igreja evangélica do estado tal, da denominação tal. Não. É uma noiva lavada, remida, preparada para encontrar com o noivo. Onde estaremos povos de todas as tribos, línguas, nações, culturas. Que o Espírito Santo nos ajude e nos mova a pregar para todos quantos ainda não conhecem e precisam ouvir de Jesus. Que Deus abençoe você. Se você chegou até aqui, não se esqueça, se inscreva no canal, lembre de curtir esse vídeo, deixar dúvidas, perguntas, sugestões aqui nos comentários e eu te espero na próxima aula. Deus abençoe.